E aí, galera, ó, se você vai fazer La Mission 80K pela primeira vez em 2026, esse vídeo é para você. Vou falar dos perrengues, dos pontos mais difíceis da Serra Fina e mais algumas coisinhas para você poder se preparar melhor. Principalmente se você tá indo igual eu, né? Sem treinador para poder te orientar, né, do que vai ser, de como vai ser, o que você tem que esperar no trajeto. Mas vamos lá. Uma das coisas que eu mais me preocupei, tomei os cuidados e ainda assim passei perrengue, foi com frio. É muito frio, tá? Passa Quatro já é uma cidade fria. Eu dormi em motorhome, né, no meu carro, e dentro do carro, noites antes da corrida do dia, né, da largada, estava fazendo aí 10, 11 graus dentro do carro. Lá de fora chegou a fazer 5, 6 graus. Então você imagina na serra, imagina nas áreas de mata, o frio que não faz. Então, eu levei essa jaqueta, é impermeável, né? Tem que ser. E ela não é só uma jaqueta impermeável para chuva, né? Para você correr. Ela é uma blusa de frio. Ela aguenta até uma certa temperatura. Ela é forrada por dentro. Então, assim, ela segura bem a temperatura. E ainda assim, eu senti muito frio. Senti frio na Serra Fina? Não, na Serra Fina eu não senti frio. Se tinha alguém lá de madrugada, deve ter sofrido bem. Porque lá em cima as temperaturas podem chegar a 0 aí, tranquilo. Então, tem que pensar nisso. Como estava com previsão de frio, eu tomei esse cuidado. Mas ainda assim, senti muito frio. Onde eu senti muito frio? Na madrugada, né? De 11 horas até umas 4 da manhã, foi muito frio. E eu estava fazendo justamente o trajeto entre o Alto Montana, Instituto Alto Montana. Eu cheguei lá às 10 horas da noite, né? Então a descida ali da Serra Fina foi à noite. E cheguei no Instituto Alto Montana às 10 da noite, fiquei 1 hora lá, saí às 11. 11 horas foi um choque, porque o corpo já tinha esfriado. E aí na hora que eu saí de dentro lá das instalações, e putz, tava muito frio, veio aquele arzinho gelado no rosto, a mão gelou, tudo gelou, o corpo inteiro gelou. Falei, caraca, tem que começar a caminhar agora para aquecer, né? Cara, foi uma madrugada longa, muito longa, porque eu senti muito frio nessa travessia até o Paiolinho. Muito frio, não adiantava caminhar, não adiantava correr. Frio demais. Então, se você é friorento igual eu e não quer passar esse perrengue de frio, coloca uma segunda pele, aquelas mais grossas, na sua drop bag. Quando você chegar no Instituto Alto Montana, que é onde vai estar a sua drop bag, você tira a camisa que você tava. Eu tava com uma camisa UV, né? E eu não quis trocar a camisa. E pega essa segunda pele mais grossa. Você vai estar, né? É obrigatório levar uma segunda pele na mochila. Mas se você levar uma mais grossa, é mais peso. E tudo que você puder, aí tá outra dica, tudo que você puder aliviar de peso, meu irmão, alivia. Alivia, porque vai pesar depois e você vai se arrepender se você levar alguma coisa desnecessária ou com peso a mais. Então deixa essa segunda pele um pouco mais grossa na drop bag. Quando você chegar lá, você troca, você arranca a camisa que você tá, né? Coloca uma limpa seca dentro da sua mochila, mais levinha, ou mantém só a segunda pele lá
E então assim, chegou no Alto Montana, se você chegou no início da noite ou se você já chegou lá à noite, se prepara para o frio da madrugada. Ou você leva, põe na sua mochila e passa a levada ali para frente, sempre, né, se atentando para as exigências obrigatórias do que você tem que ter dentro da sua mochila, tá? E leva, ou já sai, entendeu, galera? Então é isso, você tem que ver ali o seu ritmo, né? Tá preparado, então deixa as coisas na drop bag, pensando no frio, talvez uma segunda pele mais grossa. Se você achar que vai esfriar, que você já sentiu um pouco de frio ou não, né? Você troca, você tira a segunda pele fina que tá dentro da sua mochila e põe a mais grossa. Ou se eu vou pôr, ah não, eu tô bem pra caramba, eu vou conseguir chegar de madrugada em Passa Quatro. Porra, vai do jeito que tá. Como eu falei, quanto mais leve, melhor. É a diferença de poucas gramas, né? Uma segunda pele fina de uma segunda pele mais grossa. Mas é uma diferença que o seu ombro, né, aqui ó, aonde vai a carga, vai agradecer. Eu cheguei com isso aqui esfolado, sem pele. Por quê? Porque eles colocam aquele rastreador aqui na mochila e eles colocam no ombro, não pode colocar em outro local e você não pode remover ele. Então eles colocam aquilo, passa uma fita, né? Aí outra dica também, pra você já se ligar, quem nunca correu lá, vai colocar aquele rastreador e aquele negócio fica ali, meu irmão. Não tem mais o acolchoado da mochila, né? Vai ter ali 10 voltas de fita isolante, é aquela fita isolante que vai ficar roçando no seu ombro, né? Durante toda a prova aquele troço vai ficar roçando. Então ali me incomodou um pouquinho em alguns pontos, né? Porque a mochila... Então quando eu cheguei no Alto Montana, tudo que, né, eu passei a levar o mínimo possível. Até questão da minha alimentação mesmo, algumas coisas eu deixei para trás, que foram coisas que eu não usei. Eu pensei em usar e não usei. E falei, cara, não vou levar isso mais. E eram aqueles biscoito torcida. Ele tem muito carboidrato, aqueles biscoitinhos. Mas eu não consegui comer aqueles biscoitinhos. Esse negócio de toda hora você ficar no gel, puxando o gel, a boca vai machucando. Vai machucando a boca. E... cara, sei lá, é muito ruim. Na hora que eu botei aquele biscoito na boca, minha boca ardeu, queimou tudo. Eu não consegui comer. Ele é muito salgado. Então não rolou. E quando os cachorros. E quando chegou lá no Instituto Alto Montana, eu peguei os biscoitos e joguei tudo pra dentro da drop bag. Não quis mais comer eles. Outra coisa, né, que a gente ouve muita galera falando, né, a gente vai conversando, né, durante a prova, a gente conversa com muita gente no caminho, e principalmente que esse ano a largada foi junto com a galera dos 50, então gente pra caramba subindo a serra. Mas 2026, se liga, a largada vai ser às 4 da manhã. E a largada vai ser às 4 da manhã e vai ser somente os 80. Então há uma grande chance de boa parte, o trajeto quase todo da corrida, você correr sozinho. Então é outra parada que tu tem que estar preparado também, psicologicamente. Mas nisso daí, né, muita gente falou. E qual é um dos problemas ali da prova?
é uma prova muito longa. Se você der gás no início, vai faltar depois. Então, meu irmão, ali naquela empolgação da largada, os primeiros quilômetros ali, até a Toca do Lobo, que são 14 quilômetros, você pensa, pô, 14 quilômetros é de boa, 14 quilômetros dá pra me dar um gás ali, depois na Serra Fina eu vou devagar. Não faça isso. Não faça isso, porque são 14 quilômetros com 1.100 metros de altimetria. Tá? Para quem não sabe o que é 1.100 metros, é do estacionamento da... Se você pensar lá no Parque Nacional de Teresópolis, na Serra dos Órgãos, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis, é a subida até a Pedra do Sino. Né? Lá do estacionamento até a Pedra do Sino. Quem já fez essa caminhada sabe que é coisa pra cacete pra subir. Poderia dar outras referências agora, mas não estou lembrando de mais nenhum ponto. Mas são 1.100 metros de ganho positivo em 14 quilômetros nesse início. Se você se esforçar, né, e ali tá naquela adrenalina da largada ainda, né, a galera empolgada. Aí. Tá nem aí se tá frio, se tá chovendo. Frio não tá, né? Tá chovendo. Vai lá. Bom. Bora, vou voltar. Você tá ali na empolgação, na adrenalina da largada, tá? A galera tá correndo, tá puxando. Cara, presta atenção no teu relógio, no teu ritmo e faz o ritmo que você treinou. Desde a largada. Não se empolga, não vai junto com a turma, deixa a turma embora e faz o teu ritmo. Porque se você fizer um ritmo além do que você treinou, a Serra Fina vai cobrar o preço depois, pode ter certeza. E por quê? Né? Vamos falar agora um pouquinho dos perrengues da Serra Fina. E aí, isso aí não sou eu que estou dizendo, né? A galera do montanhismo. Serra Fina é a travessia de montanha mais difícil do Brasil. Eu posso falar que é. Realmente é. Eu nunca vi nada igual aquilo. E por que ela é difícil? Quando você pega travessias aí de montanha, você sobe, né? E depois você caminha pelo platô da montanha. Tem subidas e descidas, claro, né? Travessia Petrópolis-Teresópolis, travessia do Itatiaia para Mauá. Tem descidas longas, né? Quando você pega ali o Vale do Airooca e depois você vai subir lá a Serra Negra. Tem subidas longas, mas não é muita coisa. A Serra Fina, você sobe muito e desce muito várias vezes, inúmeras vezes. Então, assim, o início. Primeiro que você já tem que subir a serra desde lá de Passa Quatro. Então, os 14 primeiros quilômetros, igual eu falei, já são 1.100 de altimetria, que você vai ganhar ali. Já vai chegar na Toca do Lobo com 1.100 de altimetria nas pernas. Já vai chegar cansado. Se tu fez um ritmo além do que você está acostumado, rapidinho, né? Assim que você chegar no quartzito, você já vai começar a se arrepender de ter acelerado nesses 14 quilômetros. Então, vai devagar. Quartzito, primeiro trecho. Saiu da Toca do Lobo, vai ter um trechinho gostoso de correr, mas ele acaba bem rápido. Bem rápido ele acaba. Vamos lá. Você não gosta de água, não. E aí começa a subida. A subida já começa punk, já começa forte e não para. Ela vai forte até chegar no primeiro ponto de hidratação.
E aí vai ter um lugarzinho, um platôzinho. E ali vai ter um ponto de hidratação que a organização coloca. Beleza. Ali já teve uma subidinha considerável. Um ganho altimétrico aí também legal. E ali você reabastece o que der. Se você já bebeu um pouquinho de água, alguma coisa, reabastece, mesmo sendo pouco. Reabastece, sai desse ponto com todos os seus reservatórios cheios. Porque o próximo ponto de hidratação é só na Pedra da Mina. A minha água acabou, né? Mas eu não senti sede. Eu estava muito bem hidratado. E o trecho que eu caminhei, que eu corri e caminhei sem água, não me fez falta. E quando eu cheguei no ponto de hidratação Pedra da Mina, estava de boa, e aí eu reabasteci e segui o caminho. Então, nesse ponto de hidratação, no quartzito, dali para frente, meu irmão, é quase com uma parede que você tem que subir. E aí você entende por que o nome quartzito. É puro quartzito. Você vai subir naquelas pedras solta, quebrada, aquele caminho branco, e só subindo. É como se você estivesse subindo uma escadaria de um edifício. E ali você vai assim até praticamente chegar no pico do quartzito, que é onde começa aquele lugar bacana ali do Passo dos Anjos. Bem legal. Aí esse trecho para frente é mais tranquilo, que é uma descida, né, um platô, uma parte mais ou menos plana. E aí a alegria acaba, volta a subir. Então do quartzito até o Capim Amarelo, acho que são 2 km. Tem aí, né, o gráfico no site, o gráfico, as planilhas com distâncias e altimetrias. Só olhar lá para não ter erro. Mas é uma subida bem forte, o tempo todo é uma subida forte. E quando está chegando no pico do Capim Amarelo, ela volta a ser aquele paredão de novo. E aí é um trecho trepa-pedra, né, escalameada, para poder vencer a parte final e chegar no pico do Capim Amarelo. E aí você está num lugar bonito pra caramba, muito maneiro. E aí de cara você já começa a descer. Você chegou no pico, você do outro lado já começa a descer, um paredão para descer do outro lado. E aí tem que tomar um certo cuidado. Por isso a exigência do uso de capacete na prova. Essas descidas são muito traiçoeiras. Então a descida do Capim, as que eu vi assim mais complicadas de descida. Descida do Capim Amarelo, descida da Pedra da Mina, pro 80. Descida do Cupim de Boi e descida do Pico dos Três Estados. Essas descidas são complicadas, tem que ir devagar, com mais atenção. Se você é do cara que não gosta de bastão, pensa num bastão. Começa a treinar, começa a usar. Eu, particularmente, não caminho com 2 bastões. Eu gosto de caminhar só com 1. E, porra, foi muito bom, ajudou muito. Apesar de raramente eu treinar com bastão. Você tem que ficar treinando com bastão, sei o que. Porra, meu irmão, eu não treino com bastão, eu não uso bastão em treino. Eu só uso bastão na corrida. E não me faz diferença nenhuma. Pra mim, tá? A diferença que faz pra mim é positiva. A diferença que a galera fala, você vai ficar mais cansado se você... Talvez se você usar 2 bastão, nunca treinou com bastão e vai querer usar, você nem vai saber usar ele corretamente. Né? Mas eu uso um bastão só.
e isso nunca me trouxe problema, só benefício. Não treino com bastão. Esse ano eu vou começar a fazer alguns treinos com bastão. Aqui atrás aqui tem uma subida que ela é bem puxada, e é um treino bom assim para fazer um bate-volta, principalmente um treino de intensidade, né? A descida é muito acentuada e aí a subida também, muita pedra, muito trecho escorregadio. Ali é um lugarzinho bom para fazer um treino com bastão, porque realmente é necessário. Hoje, por exemplo, sem bastão, acho que nem consegue descer nem subir lá, porque deve ter um lamaçal danado, uma inclinação muito acentuada, e tem trechos com muita pedra também. Mas é isso. Então eu vou fazer meus treinos com bastão lá, do outro lado da serra. Resumindo, usa um bastão. Pensa bem em levar um bastão sim, para pelo menos fazer a travessia da Serra Fina. Depois se você quiser largar ele na drop bag, se achar que não vai ser necessário. Mas não esqueça, tem o Campo do Muro na volta. Então lá também, apesar de não ser uma subida técnica, ser uma subida muito íngreme, muito forte, acentuada, né? Tipo isso aqui assim, ó. É tipo isso, 2 horas subindo. Ganho altimétrico, agora eu não me lembro, mas é um ganho altimétrico bem significativo, o Campo do Muro. E boa parte é uma trilhazinha de boi daquele jeito ali. Claro, lá no dia vai estar seco, porque é época de inverno, né? Agora as subidas, né? Eu particularmente penso assim, 3 subidas que você tem que estar psicologicamente preparado. Esse início, né? Toca do Lobo até o Capim Amarelo, vai desgastar você bastante, vai te sugar bastante. Já logo no início da prova, você já vai chegar na Toca do Lobo com o trecho de estrada, com 1.100 de altimetria. Então você vai estar correndo, você vai aproveitar ali para poder dar um gás. Uma dica é: treine para chegar com no máximo 2 horas na Toca do Lobo. Você tem que fazer esses 14 km com 1.100 de altimetria em no máximo 2 horas. Não faça mais do que 2 horas, senão você vai começar a se complicar na Serra Fina, por questão de tempo de corte. Então se liga nisso aí. A outra dica importante: primeiro trecho, 14 km, Toca do Lobo, no máximo 2 horas. Não façam mais de 2 horas. Principalmente que esse ano o tempo de corte está um pouquinho menor no Quartzito. Acho que no Quartzito e no Capim Amarelo. Não sei se é nos dois ou se é só no Quartzito, mas no Quartzito eu acho que o tempo de corte está com 4 horas ou 4 horas e meia. Não me lembro bem. Olha a tabelinha lá nas informações oficiais da prova. E aí você tem essa porrada da Toca do Lobo até o Capim Amarelo, né, que você vai chegar a 2.500 de altitude no Capim Amarelo. É uma subida muito significativa, bem forte, vai desgastar bastante suas pernas, tem que estar preparado para ela. Outra subida que é longa, mas sinceramente para mim não foi a mais difícil, eu acho que foi até de boa. Subida da Pedra da Mina. Subida da Pedra da Mina eu achei, assim, tecnicamente tranquila, porque é uma laje de pedra. Basicamente é uma laje de pedra que você sobe, vai fazendo zigue-zague naquilo até chegar lá em cima. Então, tecnicamente, a subida do Quartzito e do Capim Amarelo é muito pior, é mais desafiadora do que a subida da Pedra da Mina em si. A Pedra da Mina é o local mais alto, mas não é o mais difícil de subir. A dificuldade lá é que você já vai chegar mais cansado.
O Pico do Melano, que está antes da Pedra da Mina, que é o próximo pico que você tem que vencer depois do Capim Amarelo, tem um pouquinho também de dificuldade técnica, mas nada comparável ao Capim Amarelo. Depois vem a descida, né? Vem todo o trajeto ali do Vale do Ruan, depois da Pedra da Mina. Ruá, não lembro como é que pronuncia esse nome não, mas é isso. E aí você vai fazer o trajeto do Cupim de Boi, que é um lugar fantástico, bonito demais. Eu acho que é o trajeto mais bonito da Serra Fina, é Pedra da Mina, Pico dos Três Estados. Esse trajeto, esse meio, é muito bonito, você anda em crista de montanha o tempo inteiro. É muito legal. Cupim de Boi é uma subida longa, mas gradual. Vai subindo aos pouquinhos, subida leve, então dá para você ir correndo, dando umas corridinhas, né? Ali é um local que dá para você acelerar. Tá subindo, mas é um local que, se você tiver perna para correr, meu irmão, vai embora. Aproveita ali, porque é um dos poucos lugares que dá para correr. Depois eu vou falar alguns pontos que dá para correr na Serra Fina, pelo menos para mim, né? Os profissionais correm em qualquer lugar, né? A gente que é amador, ai ai. E aí para mim veio a pior subida de todas, que foi o Pico dos Três Estados. Esse pico me traumatizou. Eu tô com esse pico, essa subida na cabeça até hoje, e enquanto eu não for lá de novo e subir o Pico dos Três Estados de novo, eu não vou tirar essa má impressão que ficou na minha memória, porque eu sofri demais para subir aquele pico. Ele já assusta, né? Porque você lá da Pedra da Mina, quando você está descendo a Pedra da Mina, né, durante todo o trajeto você vê ele, e ele está muito longe. Então você olha e pensa, caralho, será que aquele é o Pico dos Três Estados? É ele mesmo. Você vai ver um triangular, pontiagudo, bem na linha do horizonte. É ele, pode ter certeza. E você vai olhando aquilo durante todo o trajeto, e quando você chega nele, né, você tá ali passando com o Cupim de Boi, aquela região das cristas ali, e tá vendo ele do outro lado, é um paredão gigantesco que assusta. E você olha para a segunda metade, a metade superior, a porção superior dele, é um paredão. Você fica pensando, caramba, tem como subir ali? Tem. Tem. Eu levei 40 minutos para subir. De extensão, são 800 metros de extensão. Eu não lembro a altimetria, mas é uma altimetria absurda. Extremamente técnico. Tem pelo menos 3 pontos com corda, porque é parede e você tem que subir na corda, agarrado na corda. E principalmente a porção superior, né, a metade superior dele. É onde você já está esgotado, as pernas já tá bamba e você tem que subir esse camarada ainda. Eu consegui subir ele durante o dia ainda, e quando eu estava descendo ele do outro lado, isso é que mata na Serra Fina. Você sobe esses picos gigantescos e depois você tem que descer tudo de novo. E depois tem outro gigantesco para você subir de novo. E depois outro. E não para, é assim o tempo todo. Depois que você subiu o quartzito, é assim, você sobe, desce, sobe, desce. Isso desgasta muito. Na metade, na porção inferior de descida do outro lado, aí começou a anoitecer e já tive que acender lanterna, e o restante foi à noite. Mas aí uma coisa que te cansa muito é que quando você vai a primeira vez, eu conto isso ou não, que é o famoso descer a Serra Fina, né?
Você vai descer a Serra Fina, você pensa, porra, agora pra frente é só descida. Não é não. Vai ter muita subida no meio da descida ainda. E você já tá cansado, desesperado pra descer. E tá subindo ainda. Aí você pensa, caralho, tô subindo pra onde? Não tem mais pra onde subir, eu tinha que estar descendo. Mas é assim. Essa é a Serra Fina. Por isso a fama de difícil. Mas chega um certo ponto que aí a trilha abre, as árvores começam a ficar mais altas, né? Você já está saindo dos campos de altitude, né? Quando você começa a correr já ali naquele trecho que tem umas bromélias, vai ter muita rocha ainda, mas as árvores são baixinhas, ali é mata nebulosa, mata de altitude. Ali você já está perdendo altitude na Serra Fina. E quando as árvores começam a ficar mais altas, com mais de 10 metros de altura, você já está saindo dessa transição, ou seja, você já está na casa dos 2.000, 1.900 de altitude. Pela vegetação, você consegue saber mais ou menos, né, a transição ali de vegetação. Para mim isso é mais tranquilo, porque eu sou botânico e eu consigo perceber bem isso. E aí sim, dali para frente, é só alegria até o Instituto Alto Montano. Mas não se empolgue, você não está nem na metade da prova ainda. É uma descida gradual, suave, gostosa de correr. Se você está com as pernas boas, ali é o lugar de acelerar. Porque é uma descida, aí sei lá quanto tempo leva para descer, mais de hora. Depois você sai numa estradinha antiga e aí vai descendo até chegar no Instituto Alto Montano. E aí você terminou metade da prova. Instituto Alto Montano pro Paiolinho é uma estradinha, tipo essa aqui assim, ó. Tá? Tipo essa aqui, ó. Vai ser uma estradinha assim, só que dentro da mata. Aqui é pasto, né, para todo lado, mas lá não, lá vai ser mata de muitas vezes a copa fechar em cima de você. É um caminho bem gostoso de fazer. E vai ser uma única subida e uma única descida até chegar ao Paiolinho. No Paiolinho vai ter as refeições, alimentação, tudo para você. Dali para frente, o único problema que você tem que, né, pensar na sua cabeça é o Campo do Muro, que é bem desafiador também, é uma subida muito longa, né? Não subestime o Campo do Muro, senão você vai ficar lá. E depois que você vence ele, tem a descida. A descida eu acho que é pior do que a subida ainda, porque a subida tem muito trecho que é gradual, a descida não. A descida é frenética demais, ela é íngreme, muito acentuada o tempo todo. E isso arrebenta as pernas. Então, chegou no Alto Montano, faça uma alimentação bem feita. Chegou no Paiolinho, faça a alimentação bem feita, porque você vai precisar de muita energia para poder vencer tanto a subida quanto a descida do Campo do Muro. E aí depois você vai chegar no último poço. Gaia, pra cá! Você vai chegar no último posto de controle. Eu esqueci o nome agora. E aí depois é o estradão que você usou para subir pra Toca do Lobo. Você vai sair nessa estrada de novo e vai descer até Passa Quatro. E aí, se você chegou nesse ponto, parabéns para você. Você é um missioneiro. Beleza, galera? Valeu!